tudo bem? Então, hoje, depois de uma sequência de catequeses bem intensas, bem profundas, a gente vai vai ser uma catequese um pouco mais light e também o tema é para finalizar esse mês da Bíblia, né, que é de setembro. Então, na verdade, eu vou trazer aqui algumas informações, talvez vocês não saibam. Eu também não sabia até estudar para essa catequese, é muito interessante. Então, espero que vocês curtam aí, sigam o nosso canal e compartilhem depois com seus amigos. Brincadeira! Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho a diferença da Bíblia protestante para a Bíblia católica. Não sei se vocês, não sei muito bem a realidade de vocês, alguns, né? Mas eu imagino que alguns de vocês já tenham tido contato com a Bíblia que não são das traduções católicas. No catolicismo, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem muitas Bíblias de muitas traduções, né? Eu tenho aqui em casa 2 traduções. Essa aqui, que já tá bem apagadinha, que é a Bíblia de Jerusalém. Tá focando, tá bem apagadinha. E na verdade, talvez fique. E a Bíblia Sagrada, a tradução da CNBB. Tá focando, tá dando reflexo, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que elas são diferentes? Absolutamente não. Né? Então, qual é a diferença da Bíblia protestante? A Bíblia protestante, ela tem 7 livros a menos no Antigo Testamento. A grande diferença dessas Bíblias, né, protestantes, é que elas, no Antigo Testamento, tem esses 7 livros a menos, né? Eu anotei aqui, agora eu nem sei se eu anotei todos. Não anotei todos não. Mas só alguns exemplos. Tobias, Judite, Macabeus. Tem algumas partes de Esther e Daniel também que não existe na Bíblia protestante. Mas, por que existiu por que existe essa divergência, né? Se tudo é palavra de Deus e tudo mais. Então, o Henrique já explicou um pouco isso, como foi elaborado a Bíblia, né? Como foram decididos os livros e tudo mais. A nossa Bíblia, ela vem da tradição apostólica, né? Então, ela vem de um magistério. Então, os apóstolos foram colocando esses escritos e tudo mais. E depois, a igreja sentiu a necessidade, né, com essas divergências também de outras influências, definir quais livros são os que tem que estar nas escrituras, né? E como que se decidiu isso? Vendo a importância e a veracidade daquilo que estava sendo dito, né? Porque muitas coisas foram escritas, tem vários evangelhos diferentes, vários escritos diferentes, e inclusive, né, que vinham dos judeus e tudo mais. E eles, a igreja em determinado momento, lá na época de Santo Agostinho e tudo mais, definiu esse cânon, que é essa lista, né, de livros. Então, e é muito interessante porque, assim, às vezes a gente acha, bom, eu sou, né, muito interessada em história e cultura e tudo mais, e às vezes a gente acha que as coisas eram muito certinhas, né, antigamente, na época de Jesus Cristo. E não eram. Por que eu tô falando isso? Porque os protestantes, lá em Lutero, bom, não foi Lutero que definiu quais livros estariam ou não na Bíblia protestante. Isso também foi um processo, né? Mas ele começou a questionar por que no Antigo Testamento da Igreja Católica haviam esses 7 livros escritos a mais, né? E aí ele começou a estudar, ele quis retornar lá nos judeus, né? E falar, olha, os judeus não usavam esses livros, por que vocês estão usando?
na época lá de Cristo e tudo mais. Só que faltou aí um detalhe histórico que né, não sei porquê, que ele não percebeu, e também, né, os outros depois que vieram, depois dele, que nem os livros, nem os escritos judeus, eles tinham uma unanimidade entre os judeus, né? O que isso quer dizer? Que, por exemplo, os saduceus, né? Os judeus tinham vários, não sei como dizer, mas enfim, tinham os saduceus, os fariseus, os escribas, né? Os samaritanos, que é como se fossem os povos. E aí, esses povos, eles tinham os seus mestres da lei. E esses mestres da lei, eles divergiam quanto à veracidade de algumas coisas da lei. E os saduceus, eles acreditavam que apenas na Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né? Já os fariseus, eles acreditavam na Torá, mais os escritos dos profetas e também outros escritos, né? Que aí pode entrar o de Tobias, o de Judite, Macabeus, enfim. Então, nem entre eles existia uma unanimidade. Essa palavra é difícil, Brasil. Então, e aí, enfim, então eles também não tinham definidos. E na época que os apóstolos começaram a evangelizar, eles usavam uma tradução de alguns escritos que era uma tradução grega, né, desses escritos judeus. Por quê? Porque eles foram para muitos lugares, né, para muitos lugares, não ficaram só ali em Israel e enfim, né, não ficaram só ali no Oriente Médio, mas eles saíram e foram para outros povos. E nesses outros povos, eles evangelizavam através do grego. E eles usavam os escritos de uma coisa que se chamava Septuaginta. Acho que é isso. Eu escrevi Septuaginta, mas acho que é Septuaginta. Enfim. Que é uma tradução grega desses escritos dos judeus. E aí eles começaram a pregar e fazer toda essa divulgação através desses escritos. E os judeus, querendo que eles fossem banidos das sinagogas, né? Esses cristãos que iam lá falar de Jesus Cristo, porque eu não sei se vocês lembram, mas nas cartas e nos próprios evangelhos fala que Jesus Cristo anunciava nas sinagogas, que os apóstolos anunciavam nas sinagogas. E aí eles, a partir de um certo momento, eles são expulsos, né, da sinagoga, eles não podem mais fazer nenhuma pregação lá, não podem conviver, né, lá com os judeus. E aí, a partir desse momento que os judeus fecham o cânon deles. E aí, como é que eles fecham? Eles excluem a Septuaginta, né? Já que os cristãos estavam usando essa tradução, eles tiram e aí ficam sem esses sete livros, né? E aí, cadê? Tá. Então, assim, isso foi, sei lá, um século depois de Jesus Cristo. Foi muito tempo depois de Jesus Cristo. Não foi uma coisa, né, assim, Jesus Cristo morreu e isso aconteceu. Não. Foi muitos anos depois. E na igreja ainda foi mais tempo depois ainda. Tá, Bárbara, mas e daí? O que tem a ver, né, com a nossa vida? Qual a importância? Bom, eu falei, né, que eu aprendi muita coisa sobre isso hoje, né, tendo que estudar para passar para vocês. Qual é o lance da Bíblia, né? Por que os protestantes, eles são chamados da religião do livro, né? E nós, de uma religião diferente, né? Assim, porque a gente não considera, o catolicismo não considera a igreja como a igreja católica como uma religião do livro. A gente considera a igreja católica como corpo de Cristo. E isso inclui as escrituras, obviamente, e muitas outras coisas, né? Os sacramentos, o magistério e tudo mais. Só que as escrituras, elas têm um papel fundamental pra gente, né? Fundamental mesmo. Quando eu digo fundamental, quer dizer que ela é a base, né? E tudo vem depois. Primeiro porque
são através desses escritos que a gente consegue ter contato com a vida de Cristo, né? Então a gente consegue conhecer Jesus Cristo mesmo. Como que ele nasceu, como que ele viveu. Mas a gente não tem muitos detalhes de quando dos 12 anos até os 30 anos. Mas assim, o que a gente tem, a gente consegue saber quem foi ele. A gente consegue receber a palavra dele, consegue receber a mensagem dele. E também a gente consegue entender toda a preparação e a história da salvação até Jesus Cristo, até culminar em Jesus Cristo. E por que isso é importante? Porque se você começa a ler a Bíblia, não como católico, né? Mas como uma pessoa que é curiosa, não vai fazer o menor sentido. Não faz o menor sentido para você. Né? As escrituras, elas não foram feitas para serem estudadas. Isso é muito importante porque eu conheço muitas pessoas que ficam 30 anos, 40 anos estudando as escrituras, mas elas não foram feitas para serem estudadas. Elas foram feitas para fazer sentido mesmo, né? Na nossa vida. E a partir do momento que você começa a pesquisar e a buscar e a rezar e a trabalhar isso. Primeiro, como que o Antigo Testamento reflete na vida de Jesus Cristo? O que tem a ver, né? Uma coisa com a outra. O Henrique falou também sobre isso, que o Antigo Testamento ele só faz sentido à luz de Jesus Cristo. E isso é verdade, né? Então, é importante conhecer a vida de Jesus Cristo para também entender o Antigo Testamento. Bárbara, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Eu gosto de pensar que a história de salvação, ela é macro e ela é micro, né? Então, ela é macro porque ela passa pela história de toda a humanidade, né? Então, todos os povos e tudo mais, toda essa história de Israel. E também passa pela história de cada um, né? Então, houve um tempo em que eu recebi um chamado, houve um tempo em que eu fui criada, né? Houve um tempo em que eu fui purificada, né? Então, houve um tempo que eu fui criada. Eu fui criada, né? Não vem da minha mãe e tudo mais. E aqui começa com a história da criação, né? Que fez homem e fez mulher. E aí depois eu fui batizada. E aí vem a história de Noé aqui, né? Gente, isso não é forçação de barra. Isso é muito verdade. Houve um tempo que eu recebi um chamado. E aqui tem a história do chamado de Abraão e de tantos outros profetas e de tantos outros... enfim, de tantos outros personagens, né, que aparecem aqui. E Deus vai fazendo uma história. E o povo que foi também eleito, foi escolhido e e passou por todos esses processos que eu também passo. E tem um momento que eu murmuro, que eu reclamo, e falo, não quero mais, tô cansada, não sei o quê. E a gente vai vendo na nossa história, nessa história aqui, que tá escrita aqui, o reflexo da nossa história. E a gente começa também a entender, peraí, será como que é a melhor forma de eu responder a um sofrimento? Como é a melhor forma de responder a um momento de deserto? Qual é a melhor forma de responder quando eu murmuro, quando eu peco? Né? A história de Davi é um ótimo exemplo para a gente ver como pedir perdão, como que Deus quer que a gente faça essas coisas, né? E aí, uma coisa importante também, que eu quase me esqueci de falar. Os protestantes, eles falam que quem interpreta as escrituras é a própria pessoa. Né? Então, eu poderia dizer assim, fui eu que cheguei a essas conclusões. Lendo a Bíblia, eu fiz esses paralelos porque eu cheguei a essa conclusão. E a igreja defende que não, que a gente precisa aprender a ler as escrituras. E eu gosto muito de um exemplo que o padre Vinícius dava, que ele falava assim, se você chega na China e as pessoas começam a falar em chinês com você, você não entende. Você precisa aprender chinês para poder chegar lá na China e se comunicar e entender o que elas estão falando. Então ele falava isso muito em relação a Deus, a linguagem de Deus conosco. Ele falou, a gente precisa aprender essa linguagem. E como que a gente vai aprender essa linguagem? Dos apóstolos. E essa forma de entender e de interpretar, de ver, foi passada, né, de geração em geração, houve quebras e retomadas, enfim, mas na história da igreja sempre foi repassado, né, como interpretar da melhor forma
essa linguagem de Deus na nossa vida. Então, quer dizer que se hoje as coisas estão difíceis na minha vida, quer dizer que Deus não me ama, quer dizer que Ele está me castigando porque eu fiz alguma coisa errada. O que isso quer dizer? Então, a igreja ela vai ajudando a gente a interpretar os sinais, né? A interpretar a nossa história, ela dá discernimento. Isso também a gente falou, né, do Espírito Santo. O Espírito Santo é esse que nos ajuda a interpretar essas coisas. Isso é muito importante, porque toda vez que a gente entra em contato com a palavra, é importante a gente rezar e pedir o Espírito Santo. É sempre muito, muito importante. E, enfim, eu devia ter pego alguma passagem, mas eu não peguei para poder passar para vocês. O que eu quero que vocês façam? Vai ser difícil e eu espero de verdade que vocês façam, vocês se empenhem nessa tarefa, viu, galera? Então, eu vou pedir para vocês pegarem alguma história do Antigo Testamento, pode ser do Novo também, vou facilitar a vida de vocês, em que vocês identifiquem com algum momento da vida de vocês, né? Eu dei alguns exemplos aí pra trás, se vocês quiserem vocês voltam aí e tentam achar, mas melhor, troca tudo. Vocês vão fazer o seguinte, pra mim, tá? Isso vai ser muito mais difícil, mas vamos lá. Vocês vão pegar a Bíblia de vocês, vocês vão fazer uma oração, vão fazer em nome do Pai, vão invocar o Espírito Santo e vão pedir a Deus que dê uma palavra pra vocês que ilumine alguma coisa na história de vocês. E aí vocês vão, sem olhar, abrir e apontar. O meu caiu aqui, História das Infidelidades de Israel. E aí vocês vão ler. E os tirei da terra do Egito e os trouxe para o deserto. Foi onde meu dedo caiu, bem em cima. E aí eu vou ler isso e vou pensar, o que será que Deus está querendo me dizer com isso? E os tirei da terra do Egito e os trouxe para o deserto. Às vezes pode ser que na Bíblia de vocês tenha uma letrinha e aí tem algum comentário aqui embaixo que vocês possam ler, né? Alguma palavra que vocês não entenderam. Ai, Bárbara, mas eu não entendi nada de primeiro. Então vocês vão fechar, vão falar, por favor, Senhor, me dá uma palavra que eu entenda, porque eu não entendi nada nessa. Abre, aponta outra. E a minha caiu. A nulidade dos erros. Olho, mas não há ninguém. Entre eles, ninguém que me dê conselho, a quem eu possa perguntar e que me responda. E aí vocês vão meditar e pensar o que essa passagem que vocês abriram ao acaso quer dizer na vida de vocês. E aí vocês vão escrever e vão mandar pra gente. Não precisa mandar tudo ou alguma coisa muito complexa, mas eu quero que vocês façam esse exercício, tá bom? E aí, vão mandar pra gente. E o que mais? E depois vocês vão fazer uma oração, vão agradecer a Deus por ter iluminado isso, rezar um Pai Nosso e em nome do Pai, ok? Então, pra gente começar a criar essa intimidade com as Sagradas Escrituras, que pra nós são luz dos nossos caminhos. Eu acho que é isso, assim, o resumo dessa catequese é pensar que as Sagradas Escrituras, elas chegaram até nós para ser como um farol na nossa vida. Então, elas revelam quem nós somos, elas revelam quem é Deus, elas revelam a relação que Deus quer ter conosco, elas revelam como nós seremos felizes, o que nós precisamos fazer para ser felizes, né? Tudo isso. E aonde essa felicidade e esse caminho vai nos levar. Seja escolhendo a Deus, seja não escolhendo a Deus. As Sagradas Escrituras revelam tudo isso, né? Elas mostram para nós como é estar com Deus e como é não estar com Deus. E nos ajudam a entender os fatos na nossa vida. Por isso ela se faz atual, todos os dias, né? Acho que, em resumo, é isso. Todas essas coisas que eu falei, o mais importante é isso. Então, façam essa tarefinha aí e aguardamos vocês no outro sábado. Beijo. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.